Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Como é bom nós estarmos louvando a Deus. Como é bom estarmos cantando a glória do Senhor. E essa presença tão maravilhosa que por muitas vezes nós não conseguimos explicar o que você sente. Você sente uma alegria, mas você fica meio, sabe? Você fica e sente alguma coisa, sente uma alegria tão grande que você não sabe às vezes o motivo qual é, mas é porque diante dessa presença do Senhor, há plenitude de alegria. Porque aqui nós estamos adorando a esse Deus que é tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, mas mesmo assim recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mesmo sendo um Deus tão surpreendente, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, de tudo como nós cantamos no início do culto, Ele mesmo assim, Ele para ouvir a nossa adoração, para ouvir o sincero louvor daquilo que Ele mesmo criou, que fomos nós. Então, é uma alegria nós estarmos aqui, como é bom caminhar com esse Jesus. Estou de olho em vocês aí em cima. Os adolescentes da igreja chegaram hoje desse acampar dentro aí, estavam à tarde brincando, estão ali mais ou menos, mas eu estou de olho aqui. Viu? Mas como é bom e como vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. E nós estamos com essa proposta de falar nessa noite acerca desse único caminho, essa via de mão única. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 14. E você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. João, capítulo 14, no verso 6. João 14, verso 6, você vai deixar sua Bíblia aberta e nós estaremos lendo João capítulo 14, no verso 6, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor preparou este culto de engrandecimento ao nome do Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, falando aos nossos corações. Que o Senhor nos dê o privilégio de aprender um pouco mais acerca da sua palavra e acerca do Senhor. Abençoa cada visitante, Senhor, que entrou neste lugar. Abençoa cada visitante que recebeu o convite de alguém, ou veio por conta própria, mas que o Senhor abençoe a vida deles nesta noite, e que nós venhamos a compreender a palavra do Senhor, e esse mesmo auxílio que nós precisamos ter para compreender a sua palavra, é o auxílio que eu peço para conseguir passar aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Por isso nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo essa pista aí, e bem assim é o Evangelho. Nós vivemos um mundo pós-moderno que ele tem muitos caminhos, tem muitas verdades, não existe a verdade absoluta, sempre tem diversas maneiras sobre tudo e todos. Mas quando nós lemos esse texto, nós ouvimos e observamos o próprio Jesus falando. Na Bíblia, nós temos momentos que os profetas falaram no Antigo Testamento. Na Bíblia nós temos um momento que os discípulos falaram, Pedro, João, momentos que o próprio Paulo, várias pessoas falaram muitas coisas acerca da palavra de Deus. Mas existem momentos também que o próprio Jesus é quem falou alguma coisa. E aqui, nessa parte, é exatamente Jesus foi quem falou. Aqui ele não usou um profeta, aqui ele não usou um discípulo, aqui o próprio Jesus está falando. Se sua Bíblia for uma linguagem um pouco mais antiga, essa parte vai estar em vermelho. Respondeu Jesus, porque é uma fala de Jesus. E ele vai falar esse texto conhecido. Você pode nunca ter entrado numa igreja, mas em algum momento você ouviu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é um texto muito conhecido para falar do Evangelho. Só que a pergunta que nós podemos fazer para iniciar esse momento
quem é esse homem que as pessoas tanto falam? Desde do início de tudo que se fala sobre esse Jesus. Você ouviu, leu no fundo do caminhão, você leu no fundo do carro em adesivo, você leu na tatuagem de alguém o nome dele. Mas quem de fato é Jesus? Quem foi Jesus na palavra dele mesmo? E quem é ele para nós? Porque nós precisamos analisar que, mesmo sendo muito comum ouvir falar de Jesus, nós precisamos pensar quem é ele. Seja para você que não o conhece ainda, ou para você que já o conhece há muitos anos, e que por muitas vezes acostumou-se em estar num ambiente como esse, por exemplo. Então, a pergunta que eu faço é: quem é Jesus? Esse homem que fala que é o único caminho, que também é a verdade, que também é a vida. Quem é essa pessoa que é uma via de mão única? E na palavra de Deus, nós não temos o relato da vida inteira de Jesus. Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. Na Bíblia, nós não vamos ter o relato do primeiro ano até o final, porque haja papel para fazer. Então nos coube ter os 3 anos de ministério de Jesus e alguns acontecimentos da sua vida. O primeiro está em Lucas capítulo 26, capítulo 1, no verso 26 até o verso 38, eu não vou ler todo. E ele vai falar um anúncio do seu nascimento. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos hoje, mas não se preocupe que nós vamos projetar os textos aqui também na tela. Lucas 1, 26, que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome dessa moça era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então aqui nós temos a visita do anjo falando: Maria, você vai ter um filho, e esse filho é tão somente o Salvador do mundo. Então nós temos esse primeiro episódio da vida de Jesus. Das poucas coisas que nós sabemos sobre Jesus, é do anúncio do seu nascimento. Só que em Mateus, capítulo 2, nós vamos também ter o seu nascimento. Mateus 2 vai dizer: depois que Jesus nasceu em Belém, nos dias dos reis Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Então nós temos esses 2 acontecimentos. Primeiro, o anúncio da sua chegada. O anúncio a Maria antes de Jesus: você vai ter um filho. E esse homem será chamado Jesus, e ele será o Salvador. Nós temos o anúncio do seu nascimento. Nós temos o anúncio do momento que ele vai nascer, e os magos os visitam com incenso, com ouro, com mirra. Mas, observando a palavra, antes de chegar no seu ministério, propriamente dito, seus 3 anos, nós temos também a sua apresentação no templo. Lucas capítulo 2, verso 22, que vai dizer: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei. Então, já temos agora um terceiro acontecimento aí, que é a sua apresentação no templo. Jesus, ainda muito novo, é apresentado no templo. Mas também nós temos um quarto e último, que é quando, na festa da Páscoa, sua família olha para trás: cadê Jesus? E Jesus não estava lá. E o texto está em Lucas também, no capítulo 2, no verso 41, que diz: todos os anos, seus pais, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume.
Terminando a festa, voltando-se seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então aqui observamos uma outra coisa. Então nós temos um anúncio, o nascimento propriamente dito, nós temos a sua apresentação e o esquecimento de Jesus no templo. Eu quero que você guarde essas 4 informações. Nós vamos usar ela mais tarde, lá no final, para compreendermos o porquê esse homem ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você já experimentou esse caminho, essa foi a melhor decisão que você pôde tomar. Não foi o marido que você escolheu, mesmo sendo cheiroso, bonitinho, não foi. Não foi essa sua esposa maravilhosa, mesmo sendo uma mulher maravilhosa. Essa não foi a sua primeira e melhor escolha. A sua melhor escolha foi você escolher estar com Jesus Cristo. Foi você aceitá-lo em seu coração, motivado a aceitá-lo e falar, eu quero. E naquele dia você levantou uma das suas mãos e falou, eu quero esse Jesus na minha vida. E você compreendeu o que é esse caminho, o que é essa verdade, o que é essa vida. Mesmo nós com poucas informações acerca dele. Porque na Bíblia nós temos muitas coisas. Profetas maiores, menores, Pentateuco, as cartas de Paulo. Mas quando se trata de Jesus, o próprio Jesus, nós temos algumas informações. Informações essas suficientes para que você e para que eu, nós venhamos a compreender quem é Ele. Aquilo que nós temos na palavra de Deus se torna suficiente. É tão somente suficiente para você compreender quem é Jesus. Então, quando nós observamos Mateus, Marcos, Lucas, nós estamos diante dos evangelhos sinóticos. Que é isso? São livros que investiram tempo para falar basicamente das mesmas histórias. Então, Mateus fala, Marcos fala e Lucas fala, mas cada um com um público-alvo. Né? Cada um vai falar Mateus para os judeus, Marcos para os gentios, Lucas para os judeus e gentios. Então, cada um tem um endereço certo da história de Jesus. Então, se você pegar, pastor, estou caminhando na igreja agora, eu queria saber qual livro eu começo a ler. Comece os evangelhos. Comece a ler Marcos, Mateus, leia João, Lucas, que você vai ter um panorama já de quem foi Jesus e o que ele fez. Os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição. Você vai ter um apanhado geral do que esse homem tão poderoso fez. Então, nós vamos estar diante de um texto que vai trazer as informações acerca dele. E quando nós observamos agora, no texto que você abriu lá no começo, João capítulo 14, quero que você abra de novo, por favor. João capítulo 14, no verso 6. Para chegar nesse João capítulo 14, nesse lugar que nós estamos aqui, respondeu Jesus, e nós não podemos pegar um texto isolado e falar, mas o que aconteceu antes dele falar isso aí? Como é que ele chegou nessa afirmação, que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida? Jesus no capítulo 12, não precisa abrir, no capítulo 12, ele falou que iria morrer. Ele preparou os seus discípulos e falou, olha, está chegando a hora e eu ser entregue e vou morrer numa cruz. Então Jesus estava preparando os discípulos, falando, olha, eu vou morrer. E esse texto ele vai continuar, e Jesus, depois disso, lava os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Depois de lavar os pés, Jesus fala, Pedro, você irá me trair. Você irá me trair. Jesus vai declarar que Pedro iria traí-lo. Então, essas 3 coisas acontecem antes de chegar nesse ponto. Só que aí, depois disso tudo acontecer, João capítulo 14, no verso 1, e nós vamos ler até o verso 6 agora. E vai dizer, não se perturbe o coração de vocês, não se turbe o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Então Jesus estava dando aqui, sintetizando o que é o Evangelho. É um lugar que nós vamos estar com Jesus, junto com Ele, nas mansões celestiais, depois que tudo isso acabar. E a pergunta que eu te faço é: você sabe qual lugar que você vai quando você morrer? Você sabe para o lugar que você vai quando você morrer? Até a Igreja Católica já reconheceu que não tem mais purgatório. E o lugar que você vai, você sabe? Nós precisamos refletir acerca disso. Por isso que quando um crente morre, é muito triste. Porque existe um relacionamento, existe um laço muito forte, um ente querido. Mas pense como é mais confortável, o pastor concorda com isso, quando você faz aquele momento, né? Aquele culto que nós fazemos quando a pessoa morre, quando é um crente. Porque você só se alegra e fala: ele está hoje junto do Pai. E naquele momento você aproveita para falar de Jesus para aquelas pessoas que estão ali. E se a gente pudesse perguntar: fulano, quer levantar para voltar? Com certeza ele falaria: meu amigo, isso me esqueça, que agora eu estou com Jesus no céu. Uma presença muito maravilhosa. Por isso que enquanto isso não acontece, nós precisamos ter consciência do lugar que nós vamos, do mais novo ao mais velho. Pastor, mas que terror é esse? Mas é. Diferente seria se eu falasse: todos os caminhos levam a Deus, fique tranquilo, fique calmo. Quando você morrer, você vira qualquer outra coisa por aí. Não se preocupe com isso. Nem morreu ainda? Mas nós, através da sua palavra, precisamos falar isso. Existe uma reflexão que precisamos fazer acerca da pós-morte. Qual lugar que você vai? Para onde nós iremos? E você tem que ter uma certeza no seu coração. A certeza que vai morar no céu com Cristo Jesus. E lá, meu amigo, meu irmão, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Vai ter tão somente a presença de Jesus e todo momento declarando: santo, santo, santo é o Senhor. É a certeza que tem, que nós precisamos ter, e essa certeza ninguém pode roubar. Os nossos bens as pessoas podem pegar, podemos ser perseguidos, pode chegar num tempo aqui no Brasil que você está com sua Bíblia aqui debaixo do braço, ó, vai chegar alguém, vai tomar, tocar fogo, vai lhe prender. Como já acontece em muitos países, que as pessoas, como é bom estarmos aqui, né? Adoramos o teu nome, glorificamos ao único que é digno, mas tem lugares que as pessoas não podem fazer isso não, por conta da perseguição, que elas precisam falar bem baixo, porque se alguém ouvir, invadem as casas, matam as pessoas, prendem, porque tão somente estão declarando que Cristo é o Senhor. Então tudo isso as pessoas podem fazer, podem executar, podem tirar as nossas vidas, mas existe algo que ninguém nunca conseguirá tomar, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que o texto vai falar que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter essa certeza. Você precisa ter essa certeza. E a partir do momento que você crer nisso, e você não pode tão somente aceitar isso, porque eu estou falando, porque senão você vai terminar aqui e vai esquecer, mas tem que ser uma certeza no seu coração, sabendo que a partir do momento que você fizer isso,
ele vai transformar a sua vida. E aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fazia coisa errada agora vai ser um deslize, um acidente fazer. Mas você vai ter a sua vida transformada. Pessoas que serviam a outros deuses, usavam os seus dons e talentos em outros lugares. Elas agora estão usando os seus dons e talentos na casa do Senhor. E pode ser até que muitas pessoas vão falar: fulano, eu te conheço, você é uma mala sem alça, de papelão na chuva, eu te conheço, eu sei como você é. E agora quer dizer que é crente? Pelo amor de Deus, faça isso não, que eu te conheço. E vai acontecer isso. Só que nós precisamos ter convicção daquele que nos chamou. E dia após dia nós vamos melhorando, conhecendo um pouco mais sobre Deus, conhecendo um pouco mais sobre a tua palavra e conhecendo um pouco mais sobre esse caminho. Então Jesus fala: olhe, não se perturbe não o seu coração, varão. Está muito atribulado. Não se turbe, não fique assim ansioso. Eu estou indo, mas vou preparar um lugar para vocês. E nesse lugar tem espaço para você também. Romanos vai falar que todo aquele que crê em seu coração que Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Basta tão somente crer em seu coração que Ele ressuscitou e crer nesse Jesus, que a sua entrada está carimbada no céu. É uma esperança futura daquilo que nós iremos desfrutar. Isso não é balela não. Isso não é conversa de igreja, não. Isso é a verdade. É a palavra de Deus. Então, ele vai falar: não se turbe o vosso coração. E antigamente, a igreja primitiva, os crentes eles eram chamados de o povo do caminho. Os crentes antigamente, eles eram chamados do povo do caminho. Porque fazia essa ligação do caminho, que Cristo era o caminho que levava até Deus, o caminho que levava até o céu. Então, quando o povo era conhecido assim, trazia uma ideia que, de fato, Jesus é o caminho. Jesus nos leva até Deus, nos leva até o céu, mesmo sabendo que nesse caminho, meu amigo, é cada tiro, porrada e bomba. Rapaz, eu vivia no mundo, eu vivia com a vida tranquila. Eu vivia no mundo, não tinha problema. Fui virar crente, pense num problema sério. Pense que só tem problema agora. Antigamente não tinha uma dívida. Antigamente não tinha um problema. A saúde de ferro. Fui virar crente, só ando doente agora. Você crente vai ficar doente. Vai apertar o bolso de vez em quando, vai. Ser humano como qualquer um. Mas a diferença é agora que você tem Jesus no seu lar. Tem Jesus na sua vida. E você vai morar no céu. E no capítulo 14, não sei na sua Bíblia, mas na minha, tem um título assim acima, né? E no 14, ele traz assim: Jesus fortalece os seus discípulos. Jesus dá uma palavra para fortalecer aquele povo que estava meio devagar, sabe? Estava só a capa do Batman, estava bem devagarzinho, os caras com medo, o cara ansioso. E Jesus traz uma palavra para fortalecer a vida deles. E é assim que ele fala esse verso. Só que eu queria com vocês analisar tão somente esse verso 6. O porquê esse homem é tudo isso. Porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida. E a primeira coisa que nós temos nesse verso é: eu sou o caminho. Jesus aqui não fala eu sou um dos. Jesus aqui não fala eu lhe mostrarei. Jesus fala eu sou, trazendo a sua autoridade, da mesma forma que lá no Antigo Testamento, quando Moisés fala: rapaz, quem me enviou? Quando me perguntarem, eu vou falar o quê? O que é que ele escuta? O eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Fale só isso. Então Jesus aqui, ele não vai falar que ele é um dos, ele é o caminho. E essa palavra, né, caminho, no texto original, é de fato um meio de acesso, é um trajeto, é um rumo. Por isso que crente nunca poderá falar
esse aí está perdido, esse aí é sem rumo, esse aí não tem jeito. Com Jesus, todo mundo tem jeito. Com Jesus, o pau que nasce torto vai se endireitar. Porque nós precisamos entrar aqui como nós estamos. Só não podemos permanecer assim. Venha como você está. Rapaz, mas é porque eu estou sem roupa de ir para a igreja. O povo lá é meio alinhado, mais alinhado que meu filho de prefeitura. Eu não vou não. Venha como você estiver. Rapaz, eu tenho mais pecado que todo mundo da vida. Some todo mundo que são os meus pecados. Venha como você estiver. O que você não pode fazer é continuar do mesmo jeito. Aí não dá não. Porque aqui nós vamos sendo moldados à vontade do Senhor. Então, quando fala que Ele é o nosso rumo, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso acesso, é porque todo aquele e aquela que acessa esse caminho tem sua vida transformada. Se você observar bem, todas as pessoas que aceitaram Cristo na Bíblia, que se depararam com Ele em algum momento, Ele transformou a vida dessa pessoa. A pessoa que atravessou o caminho, ou até melhor, a pessoa que Cristo atravessou o caminho dela, Jesus transformou a sua realidade, porque Ele é o caminho. Mesmo sendo uma pessoa de posses, mesmo sendo uma pessoa muito importante, Zaqueu, por exemplo, Jesus passa no caminho e encontra Zaqueu na árvore. Zaqueu olha aquele homem e fala: Jesus, eu sou muito pecador, meu irmão. O que é que Jesus fala? Hoje eu vou lá na sua casa. O caminho encontrou Zaqueu. Então, quando nós compreendemos que Ele é o caminho, nós lembramos lá do Antigo Testamento como era complexo a adoração, não era? Como tinha que botar colete, tinha que esperar o momento certo. Existia todo um cerimonial para se ter o acesso no Santíssimo Lugar. Nem todo mundo poderia ter acesso ali. Nem todo mundo, eu quero, vá. É fulminar na hora, meu amigo. Entrou fulminado. Até tocar na arca, o homem com boa vontade, rapaz, para não cair, foi topar. Porque existia na antiga aliança, de fato, todo um cerimonial para ter acesso a esse caminho. E o texto de Êxodo, capítulo 26, vai dizer: pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu da arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, para ter acesso a esse caminho, tinha um ritual, uma cerimônia, que algumas pessoas tinham acesso, somos sacerdotes, levar o pecado das pessoas, mas nem todo mundo poderia ter esse acesso. Só que aí vem Jesus. O caminho, a sua personificação, o Jesus de Nazaré, o que veio com carne e osso, nascido de Maria. Em Mateus capítulo 27, no verso 50, vai dizer: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, visitante querido, esse caminho que eu estou falando nesse momento, esse caminho que eu estou falando, que antigamente, na antiga aliança, tinha todo um cerimonial, nesse momento que o véu do templo se rasgou de uma ponta a outra, Ele nos deu livre acesso a Ele. Nesse momento, quem ora bonito e quem ora feio é a mesma pessoa, porque não existe esse parâmetro. Se você encontra o seu coração quebrantado e contrito,
Se você se entrega ao Senhor de maneira sincera, Ele vai ouvir a sua oração. Agora, para ter acesso a esse caminho, não precisa de toda aquela cerimônia que nós temos Jesus, que morreu por nós, e o véu do templo não se rasgou de baixo para cima. Que alguém poderia pensar, foi alguém que rasgou, rapaz, esse véu. Cortou um pouquinho e saiu rasgando até a ponta. Mas o véu do templo se rasgou de cima para baixo, declarando que esse caminho agora está aberto para todo aquele e aquela que crê que Jesus Cristo é o Senhor. E o texto de Isaías, capítulo 53, falamos hoje sobre Isaías pela manhã com o pastor Newton, vai falar desse caminho, vai falar desse episódio, mesmo antes de ter acontecido. Isaías, há muito tempo atrás, muito tempo antes de Jesus ser crucificado, ele vai falar acerca desse caminho, que ele diz: certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele afligido e atingido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, fizemos o quê? Nos desviamos por outros caminhos. Cada um de nós se voltou para onde? Para o seu próprio. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meu irmão, antes de Cristo na sua vida, você vivia caminhando o seu próprio caminho. Antes de você conhecer Cristo, você vivia qualquer outro caminho, menos o caminho que Cristo está. Por isso que por muitas vezes nós lutamos tanto. Muitas pessoas têm tudo, mas se pega algumas vezes falando: rapaz, eu estou com uma tristeza profunda, não sei o que é. A pessoa tem tanto dinheiro, mas fala: rapaz, eu estou com uma dor tão profunda, não sei o que está faltando. É porque, meu irmão, dentro de nós existe um lugar que só Ele consegue preencher. Existe um lugar que só o Senhor consegue preencher. Então esse caminho, Ele levou a culpa por nós, para nos dar esse acesso. E não foi só um número exato de pessoas, mas Ele morreu por todos nós. Basta você crer em seu coração que Ele ressuscitou. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nós estávamos por outros caminhos. Cada um voltou-se para o seu próprio caminho. Só que aí Ele fala: eu sou esse caminho. Eu sou o caminho. E o texto vai continuar: eu sou o caminho. Eu sou o quê? A verdade. Vivemos em um mundo que ninguém pode falar que tem a verdade absoluta, né? Tudo é muito relativo. Essa é a resposta mais clichê que encaixa em tudo. Você concorda com tal coisa? Depende. Você prefere o quê? É relativo. Mas sua opinião acerca desse tema, rapaz, é relativo. Não sabe nem o que falar depois, mas é relativo. E você falando isso já aparenta saber muito. Rapaz, é relativo. Mas nós temos uma verdade absoluta. É que esse Jesus salva. É que esse Jesus transforma e liberta. Essa é uma verdade absoluta. E o texto de João, capítulo 1, no verso 14, vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo texto de Isaías, capítulo 53, vai dizer, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Sabe por que, meu irmão, ele fez isso? Para salvar as nossas vidas. E você, crente, nesse momento você fala: Senhor, obrigado.
Me dê paciência para eu ouvir de novo essa verdade, porque tem gente que ainda não escutou sobre isso. Então, mesmo sendo soberano, bastava uma palavra, ele venceria todo mundo. Ele ficou calado, mesmo contendo a verdade, mesmo sendo ele a verdade, ele pagou o preço por nós e fomos justificados por Cristo Jesus. Por isso que o texto vai falar: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então nós temos o caminho, nós temos a verdade, mas temos também a vida. E vida é essa em abundância. Por isso que você sem Jesus está apenas existindo. Você ainda não vive a sua vida plena se você ainda não conhece e serve a esse Jesus. Mesmo você falando: pastor, o senhor não me conhece. Eu curto a minha vida, eu tenho uma vida bacana, e eu curto sim minha vida, viu? Mas eu posso lhe dizer, não por mim, pela palavra de Deus. Se você conhecesse Jesus, você vai ver o que é viver em alegria. E aqui não é a teologia da prosperidade não, viu? Não estou te prometendo carro, nem casa, nem nada. Não estou prometendo porque eu não vou ter para lhe dar. Mas estou prometendo a você uma vida plena de alegria em Cristo. E não é pelo meu nome não, é pelo nome dele mesmo. Porque ele mesmo disse, quando ele brada essa verdade, ele se compromete com aquilo que ele está falando. E ele não é filho do homem para que minta, e muito menos para que se arrependa. Se ele falou, meu amigo, está tudo certo, é verdade. E aqui ele vai falar: eu sou a vida. A verdadeira vida só se encontra em Jesus de Nazaré. E eu não sei se você lembra, mas lá no comecinho eu falei: guarde essas verdades. Guarde esses acontecimentos que nós temos de Jesus. E o primeiro foi o quê? O anúncio do seu nascimento. O texto de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, no verso 26, com relação ao seu nascimento. E eu quero ler com você o 30 até o 33, que diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino vai passar e vai durar uns 10 anos. Seu reino vai durar uns 100 anos. O seu reino o quê? Jamais terá fim. Mesmo com esses 4 acontecimentos, nós observamos que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Sabe por quê? Nós temos a vida em Cristo, porque ele vai reinar para sempre. Nós temos vida, quando ele vai terminar esse verso, porque o reino dele não é igual ao nosso. Porque daqui a pouco, meu amigo, é caixão e vela preta, é todo mundo no saco, acabou a história, né? Tem um caixãozinho aqui no meio, o corpo está lá dentro, terminou o pagode, fecha a tampa, pronto. Mas esse reino dele nunca mais terá fim. Por isso que nós temos vida. Porque quem nos prometeu é alguém que é infinito. É alguém que não tem fim. Então, nesse anúncio do seu nascimento, ele é a vida, porque ele reinará para sempre. Qual foi o segundo acontecimento que nós lemos? O seu nascimento. Mateus capítulo 2. Nós lemos o verso 1 e 2, mas agora nós vamos ler o verso, capítulo 2, verso 11, que diz: ao entrar na casa, os magos que foram levar o incenso, o ouro e a mirra, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram.
Ele é a vida primeiro porque ele vai reinar para sempre. Ele é a vida e nós temos essa vida porque ele é o único e exclusivo que deve ser adorado. Nesse segundo acontecimento nós observamos isso. Eles entraram, se prostraram diante de Jesus. Então ele é a vida porque ele é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O terceiro acontecimento foi a sua apresentação no templo, ainda muito novo. E o texto de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, nós lemos o verso 22, mas eu quero ler com você Lucas 2, 29 e 30, que diz assim, o 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Aqui Simeão falava, Senhor, não me leve antes de ver o Salvador do mundo. E nessa apresentação acontece isso. E eles clamam, ó soberano, agora pode levar o teu servo, porque os olhos já contemplaram o Salvador. Nesse terceiro episódio, nesse terceiro acontecimento, nós podemos observar por que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida para que todo aquele que crê e espera nele tenha sua vida transformada. E Simeão naquele momento fala, Senhor, eu já vi, que maravilha aconteceu comigo. Então nós temos 3 acontecimentos, 3 momentos, nós observamos que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E eu estou repetindo de maneira proposital, para que você não esqueça. Que você lembre durante a semana. Não lembre de nada que o rapaz aqui falou, mas que você lembre que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E tem um outro e último acontecimento, que é o seu desaparecimento. Os pais de Jesus, esqueceram e depois de um tempão foi lembrar, cadê Jesus? Que está em Lucas capítulo 2. E aqui nós observamos Lucas capítulo 2, no verso 41. Nós lemos o 41, mas eu quero ler com você apenas o 46 e o 47. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Sentado entre os mestres, ok? Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todas as pessoas, os mestres, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus, com 12 anos, estava sentado com os mestres, os homens que entendiam da lei, e a Bíblia vai falar que eles ficaram maravilhados com o conhecimento daquele rapazinho. E aqui, meu irmão, é a 4ª coisa que nós podemos aprender com esse acontecimento. Ele é vida. Sabe por quê? Porque aqui ele não olha quem é mestre, ele não olha quem é doutor, ele não olha nada que nós temos nesse mundo. Por isso que aqui nesse lugar, o grau máximo que nós podemos alcançar, já falei isso várias vezes, é irmão e irmã em Cristo Jesus. Claro que tem os pastores, diáconos, ofícios que o Senhor deixou através da sua palavra, mas que esses ofícios nunca ultrapassem e nunca seja adorado, porque só existe espaço para um, e ele não divide esse espaço com ninguém. E nesse momento, ele sentado com os mestres, ele está falando, olha, eu sou vida, porque pode ser o que só sabe falar 3 palavras, ou que sabe coisas do mundo inteiro. Eu sou vida, porque todo aquele que me buscar, me achará. Independentemente do que nós temos, do que possuímos, do que nós sabemos. Então, ele é vida por isso,
porque existe espaço nessa mesa para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. É a mesa que sempre cabe mais um. É a mesa do Evangelho. E nesse Evangelho basta aceitar, basta entender a sua palavra. E aqui eu encerro com o 1 João, quero chamar o grupo de música aqui, por favor. Eu encerro com 1 João capítulo 1, verso 1 e 2. Que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos a vocês a vida eterna. E é o que nós nos propomos a fazer nesta noite. É proclamar a todos que estão aqui a vida eterna que se encontra em Jesus. Depois disso aqui, existe algo muito melhor que será desfrutado. Não precisa ser agora não, Senhor. Tenho que fazer muita coisa aqui ainda. Até quando o Senhor permitir, me deixa aqui. Mas que eu desfrute de uma vida aqui na terra, com Cristo no meu coração. Porque, como nós falamos na quinta-feira passada, essa graça ela é muito boa para ficar só para mim. Essa vida em Cristo é muito boa para eu querer ficar só comigo aqui no meu bolso. Por isso que nós, todos os domingos, abrimos essas portas dessa igreja para falar tão somente as mesmas coisas, que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Só que todo domingo a gente usa outras palavras, mas no fundo sempre tem a mesma intenção, é proclamar Cristo como Salvador do mundo e Salvador de todas as pessoas que creem em seu coração que Ele é o Senhor. Você vai orar nesse momento, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, peça que Deus Ele fale ao seu coração, que Deus Ele traga entendimento. O pregador dessa noite é limitado, mas a palavra do Senhor ela tem capacidade para falar aos nossos corações. Se você é crente em Jesus, que bom. Se você é crente se você crer nesse Jesus, que maravilha você fez. Foi a sua melhor escolha da sua vida inteira. E você caminha com Ele não sei há quanto tempo, não sei há quantos meses, mas você entregou a sua vida a Jesus. Mas pode ser também que tenha pessoas aqui que ainda não fez isso. Por algum motivo, por oportunidade que não teve, por vergonha em algum momento. Mas eu gostaria de perguntar nessa noite, de maneira muito à vontade, não se sinta obrigado a nada, porque não fazemos esse tipo de coisa aqui. Mas eu queria te perguntar, se existe alguém aqui nessa igreja, nesta noite, que entendeu que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e deseja entregar a sua vida a esse Jesus. Não é entregar a sua vida aos pastores, aos líderes, à música, a ninguém. É entregar a sua vida a Jesus. Como você está mesmo. E a partir daí, Ele vai transformar a sua história. Ele vai transformar a sua casa, usando a sua vida para isso. Às vezes, por estar muito tempo na igreja, nós achamos que já aceitamos a Cristo. Isso pode não ter acontecido ainda, mesmo estando há muito tempo aí. Mas eu queria perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Você vai levantar só o seu braço e mais nada. Você vai fazer: Senhor, eu quero ter esse ato de coragem. Tem que ser corajoso para isso. Nós temos ali Gabriel. Tem mais alguém aqui? Tem a moça ali atrás.
Vou pedir que Edmilson traga Gabriel aqui. Vou pedir a Cristina que traga a moça aqui também, que está com o filhinho ali, né? Se pudesse. Se ele conseguir ficar, pode trazer ele também, se quiser. Pode trazer ele. Tem mais alguém que quer fazer isso nessa noite? Nesse momento, como é seu nome? Suiane e Gabriel. Olha, nesse momento, nós estamos observando algo extraordinário acontecendo. Quero convidar a irmã Lena aqui, ficar com Suiane, por favor, para não ficar só. Algo extraordinário está acontecendo aqui, pelo poder da palavra de Deus. E é interessante que Jesus, ele mesmo sendo, como eu falei no começo, né, grandioso, ele nos permite viver isso. Vocês podem esquecer do meu rosto, que né, vai esquecer, eu acho. Vocês podem esquecer das pessoas aqui de cima, mas vocês nunca mais irão esquecer desse dia. E que bom que vocês não vão lembrar de ninguém daqui. Mas que vocês nunca esqueçam desse dia de hoje. Dessa data aqui, ó. Vocês gravem lá. 25 de junho de 2023. Foi o dia que eu me entreguei a Cristo. E agora eu vou orar, Gabriel, Suiane. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo. Baixinho mesmo. Não precisa ser alto, não. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Eu entendi a palavra do Senhor. Eu creio em meu coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E eu creio que o Senhor é o Cristo. Nesta noite, eu entrego minha vida ao Senhor. Nessa noite eu assumo um compromisso com o Senhor. E que o Senhor me ajude a caminhar com o Senhor até o fim. Nesta noite, eu confesso com a minha boca que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e que o Senhor vive eternamente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, agora existe uma responsabilidade grande da Igreja de Cristo, a mesma igreja que pregou nesta noite, de cuidar dessas pessoas. Gabriel está aqui já há algumas semanas, né? Edmilson trouxe Gabriel hoje, colhe esse fruto. E nós precisamos cuidar da vida dela, do seu filho. Não só a irmã Lene, mas toda a MCM da igreja, os homens da juventude, porque é o poder de Deus que nós observamos nessa noite. Amém? Podem sentar em seu lugar em nome de Jesus.